Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Lembra que a gente ainda pode mandar esse link para alguém? Vamos recapitular o que já foi falado. Oi, TT, seja bem-vinda. E todo mundo que está aqui novo, Nath, todo mundo que está chegando por aqui. Vamos orar? Eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos, para que a gente possa entrar na presença do Pai nesse domingo e receber toda a porção que Ele tem para nós hoje, né? Nada é por acaso, nada é à toa, né? Nós não fomos chamadas para esse momento agora, né? Nada que Deus faz é por acaso, tudo tem um propósito, né? Que nós possamos entender, compreender e receber, né? O que Deus tem para nós nessa manhã, tá bom? Então feche os seus olhos. Pai, eu quero colocar, Senhor, todos nós, Pai, na tua presença, para que o Senhor possa entregar a nós aquilo que o Senhor tem, a porção que o Senhor tem para o nosso domingo, para a nossa semana. Pai, eu quero te pedir que o Senhor leve as nossas mentes cativas, Pai, ao teu trono, para que nenhuma interrupção, para que nenhum desvio, para que nada possa roubar a nossa presença em ti, Pai. Então, leva a nossa mente cativa para que a gente possa receber a sua porção, nos traz sabedoria, discernimento, para que nós possamos compreender tudo que vai ser falado hoje aqui no culto da companhia. Abençoe a nossa família, Pai, abençoe o nosso lar. E eu quero, Senhor, nessa manhã de domingo, colocar, Senhor, todas as preocupações de todos nós, Pai, nas suas mãos, para que nós possamos, pelo menos nesse período aqui, não nos preocuparmos, mas sim estarmos atentos àquilo que o Senhor tem para nós. Então, tira toda a preocupação da nossa mente, do nosso coração, para que nós possamos estar limpos, estarmos puros aqui na tua presença e receber tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Eu quero te agradecer por, Senhor, cuidar da nossa família, da nossa casa, das nossas finanças, do nosso trabalho. E quero entregar, Pai, a Ti a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, as nossas finanças, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, para que o Senhor possa cuidar, proteger, nos guiar, trazendo sabedoria e discernimento para a nossa vida, Senhor. E quero lhe pedir, Pai, que o Senhor permita e nos traga as estratégias que todos nós precisamos para essa semana, Senhor, para que nós possamos nos mover, agir, tendo em vista as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, eu lhe peço, Pai, que o Senhor libera, Senhor, libere as estratégias que todos nós precisamos para que a gente possa cumprir aqui durante essa semana. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Shalom, shalom, queridos. Muito bom dia a todos. Deixa só eu ajustar aqui, que tem bastante tela aberta no meu computador. Sejam muito bem-vindos. Hoje é domingo, hoje é dia de comemorar, hoje é dia de agradecer ao Senhor. Deus tem me trazido algumas palavras interessantes durante todo esse mês. Esse mês é um mês mais difícil, vamos dizer assim, porque é um mês de silêncio. Ele é um mês do silêncio de Deus. Então, nós precisamos ter clareza e discernimento todas as vezes que nos sentirmos mal. Porque quando sentirmos mal, Deus, ele está ali, mas às vezes nós achamos que ele não está. Então temos que tomar muito cuidado nesse mês para que a gente não possa cair nas tentações. E Deus me trouxe um versículo hoje, que eu acredito que é um versículo que vai te ajudar muito a ter esse entendimento pleno do que é a nossa maneira de nos comportarmos, não apenas neste mês, mas é uma maneira de nos comportarmos para sempre. É o como nós devemos nos comportar e que seja algo próspero e proveitoso dentro da palavra. Abre a sua Bíblia comigo, lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, verso 2. Tiago 1, 2. Isso, obrigado, Alex. Tiago 1, 2. Perfeito.
Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Queridos, o que Deus fala nesse versículo é algo tão profundo, e deixa eu fazer um pedido aqui. Tem várias pessoas aqui, ó, nós estamos com duas telas aqui, praticamente, de pessoas com a câmera fechada. Eu sei que você pode dizer assim, ah, mas eu tô mal vestido, não importa. Abre a sua câmera para a gente poder ver vocês, para que a gente todos possamos estar aqui presentes mesmo e saber se eu estou falando só com você mesmo ou se eu estou falando com ninguém. Você só tá ligadinho ali e você tá só igual ao rádio, né? Isso aqui não é rádio, gente. Isso aqui é Zoom, entendeu? Não é rádio, não é podcast, não é rádio. Então abre aí sua câmera, vamos interagir. Vamos fazer igual aquele áudio bem piadista. Nós temos que interajar. Então vamos interajar porque a coisa tá feia aqui. A gente precisa ver vocês. Olha aí, obrigado, Eveline, obrigado, Fabiana. Obrigado, Dri. As pessoas estão abrindo os seus vídeos. Isso é importante para nós ver vocês. Poder estar aqui, esse relacionamento de olhar no olho, ele é importante para nós. Amém? Então, obrigado por isso. Obrigado por vocês que estão abrindo suas câmeras aí. Então, veja só. Nesse versículo, olha só que coisa importante. A gente entende que assim, né? A hora que a gente destrincha um versículo, a gente pode ficar, às vezes, horas meditando sobre ele. E isso que a palavra de Deus fala para nós, que a gente precisa meditar, não apenas ler. Porque é tão interessante quando a gente passa por um versículo, a gente já leu a Bíblia algumas vezes e a gente passa por aquele versículo e de repente pum, aquele versículo salta aos seus olhos. Hoje, enquanto eu estava buscando um texto para poder trazer para vocês de abertura, saltou aos meus olhos um versículo que eu já tinha passado por ele várias vezes e que Deus mostrou para mim hoje. Então, é assim que funciona a Bíblia. Ela é tão rica, tão maravilhosa, que a gente precisa meditar. E meditar é você ler um versículo e buscar entendimento sobre aquele versículo e trazer outros e outros e outros textos para poder suprir aquele entendimento. Mas olha só, aqui ele já começa falando que a gente precisa ter como motivo de alegria passar por provações. Então, fala para mim uma coisa. Quem que está passando, ou que já passou, acho que 100% de nós, quem está passando por provação agora, levanta a mão. Quem já passou por provação, levanta a outra mão. Então, ou seja, a gente já fica de mãos ao alto aí, porque todos nós já passamos e estamos passando por uma ou outra provação. Então, aqui, a palavra já fala para nós, Tiago já nos alerta que nós precisamos ter essas provações como um motivo de alegria. Meu, é meio antagônico isso para nós, né? A gente fala, poxa, mas eu tô sofrendo, tá difícil, e eu tenho que ficar alegre? Sim, queridos, tem que ficar alegre. Esse é o ponto. E aí ele traz um pouco da explicação por que nós temos que ficar alegres. Quando ele vai para o 3 aqui, ó, ele fala assim, ó, sabendo que a provação da vossa fé. Opa, temos algo aqui. O que a fé tem a ver com a aprovação? 100%. Porque sempre que passamos por provação, seremos provados na fé. Então, se você está passando por uma dificuldade, a sua fé está sendo provada, porque você precisa ter fé que vai haver cura, se a aprovação é cura, vai ter dinheiro, se a aprovação for financeira, vai ter relacionamento, se a aprovação for por relacionamentos. Entende como é que é? Vai ter um emprego, vai ter. Ou seja, você é sempre provado na sua fé. Então ele fala aqui para nós que a gente precisa ter essa consciência, né, que a partir, ele continua, uma vez confirmada, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela tem algo que produz em você, produz perseverança. Então, quando nós acreditamos que Deus está conosco em uma prova que estamos vivendo, você precisa tirar da cartola ou tirar da sua
aljava a arma necessária para poder passar por essa prova. E aqui ele fala a perseverança. Ele produz, então, ou seja, provações produz perseverança. Então nós precisamos colocar a fé como sendo a arma mais poderosa que nós tenhamos nesse momento, para que ela possa trazer em nós perseverança. E ao perseverarmos, as coisas vão acontecer. Porque veja só, ele volta aqui no 4, ó. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a perseverança, ela é o combustível para que você possa adquirir a integridade. Eu nem vou falar de perfeição, porque perfeição é algo que, no meu entendimento, só uma pessoa teve na Terra e mesmo assim foi crucificado. Então, nós precisamos entender que a gente tem que buscar a perfeição. Sim, temos que buscar, mas aqui ele fala da integridade. Então, se nós buscarmos a integridade, certamente teremos perseverança, porque as provas virão. Então, queridos, esse texto ele é tão lindo e ele é tão complexo ao mesmo tempo, mas que fique claro para você que a prova sempre virá. E essa prova sempre vindo, ela é para fortalecer tua fé, para que gere em você perseverança, que você não desista e que você continue, apesar de. O que, que é apesar de? Apesar das dificuldades, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da falta de recursos, apesar de qualquer coisa, você precisa continuar perseverando. Então, queridos, eu quero encerrar essa abertura com vocês, né, com uma oração para que você possa verdadeiramente receber mais provas. Olha que lindo! Orar para que você tenha provas. Olha só que maravilhoso! Porque eu sei que o resultado da prova será pessoas íntegras e perfeitas e que não são deficientes. Então eu espero que e essa deficiência não é física, tá? Essa deficiência é na fé. Você não pode ter deficiência na fé quando você passa por provas. Então, para que você tenha uma perfeição na fé e uma integridade na sua fé, eu preciso pedir para que você tenha provas. Então, que você tenha muitas provas para que você possa crescer, se fortalecer, amadurecer e se tornar íntegro. Feche seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento abençoar todo esse povo que aqui está. E, Senhor, queremos te agradecer, agradecer pelas provas, ó Pai, porque temos o entendimento de que ela nos traz integridade, de que ela nos traz, ó Pai, a perfeição, e de que possamos cada vez mais, ó Pai amado, receber as provas com muita alegria, para que possamos verdadeiramente superá-las e sair do outro lado mais fortalecidos. Eu quero abençoar cada um aqui, ó Pai, que a cada prova que eles receberem agora, eles possam ter um entendimento que é para o bem deles, que eles podem e devem sair da prova mais fortalecidos. Eu declaro a força do Senhor sobre eles. Eu declaro ousadia, entendimento, discernimento e que cada dia mais eles possam caminhar aumentando a sua fé a passos largos. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui. Amém e amém. Glória a Deus pela vida de vocês, que Deus abençoe essa manhã em nome de Jesus. Amém, queridos! Shalom, 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 shalom. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz hoje de ver muitas carinhas aqui novas. Pessoal que estava, né? Essa semana nós tivemos um mega desafio. E várias pessoas fizeram parte desse desafio. E eu quero muito agradecer aqueles que aceitaram o convite de estarem com a gente aqui ao vivo, participando agora dessa live aqui, desse encontro de fechamento. O Márcio Soldá tá por aqui. O Anderson e a Gi tá por aqui, Josete, a Marlene, a Adriene, a Caterine, a nossa querida TT, que de vez em quando some, ela aparece de novo, né, TT? Tem que aparecer mais aqui. A Karen também tá por aqui. Deixa eu ver quem que tava no desafio. Tô falando o nome das pessoas que eu lembro que estavam no desafio.
Deixa eu ver quem mais. A cena aí, gente. A cena aí. O pessoal tem bastante gente de câmera fechada aqui ainda, né? Como vocês estão vendo, vai ficar gravado, né? Então depois vocês vão poder assistir isso outras vezes, tá bom? E ainda quero pedir desculpa, eu sei que tá meio escuro aqui, mas nós ainda estamos no processo, gente. Esse aqui é o novo escritório, não conseguimos alinhar ainda a questão da iluminação aqui, mas em breve vai estar tudo resolvido e a gente vai estar mais bem instalados. Queridos, hoje é um domingo muito especial e eu quero também agradecer muito, 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 porque toda essa semana foi um desafio para quem estava no desafio e foi um desafio para mim também, né? Para quem não participou do desafio, deixa eu contextualizar um pouquinho para vocês. A, Bom, faz uma semana que a gente está no desafio, há umas 2 semanas, né? Eu estava organizando algumas coisas justamente aqui no meu escritório, e alguns de vocês vão lembrar disso, lá em 2019, 2020, bem na transição de 19 para 20, eu, assim, é, inspirada mesmo por Deus, eu sempre acredito muito nisso, né? Deus me fez eu fazer um desafio de 21 dias. Que começou no final de 2019 e entrou 2020, né? Foi bem ali na mudança ali de ano. E daquele desafio surgiu é tipo uma apostila, assim, né? Eu falo que é um book, né? Que a Semari, que inclusive tá aqui, eu quero muito, muito agradecer ela, e vocês vão entender o porquê que eu vou agradecê-la. Ela tem uma habilidade que eu acho incrível, que ela faz mapas mentais. Os mapas mentais dela são maravilhosos, ó. Ela transforma o nosso conteúdo, né? Tudo aquilo que eu falo muito, e eu falo que acho que para ela é mega desafiador, porque eu falo demais. E ela consegue resumir toda a ideia, né? Deixar tudo isso bem condensado, assim. E na época ela fez esses mapas mentais e depois ela me entregou de presente, né? Ela falou, ó, eu quero que você tenha isso como uma memória, né? Como um registro. E sempre, com todas as mudanças, organizações e tudo mais, eu sempre olhava para isso e guardava, falava, my precious, né? Porque foi feito com tanto amor, tanto carinho. E aí, há umas 2 semanas atrás, eu estava organizando umas coisas aqui no escritório, justamente. E, obviamente, me deparei com esse material. Aí eu olhei, falei, gente, será que eu faço um desafio esse ano? Né? A gente vem falando 2000, foi o primeiro desafio que eu coloquei aqui, ó. Se você olhar, vai estar lá, o 2020, o melhor ano da minha vida, né? E foi um ano que eu e o João realizamos muito nas nossas vidas, muito, 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 muito mesmo. E aí eu peguei e falei, será que eu faço um desafio? Mas me deu aquela impressão que era uma coisa mais minha. Eu falei, não vou fazer não. Peguei, guardei, coloquei ali na minha estante e deixei. Gente, eu não sei se foi 1 ou 2 dias depois. A Semara me manda uma mensagem. Flávia, sonhei com você. Sonhei que nós estávamos fazendo um desafio igual aquele que nós fizemos em 2020. Gente, a hora que ela falou aquilo, deu um negócio assim no meu coração, porque eu falei, bom, não pode ser coisa da minha alma, não é só do meu coração, com certeza Deus tá nisso. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, eu topo desde que você esteja comigo. Você topa estar comigo nesse desafio? E ela prontamente disse sim. Eu falo que é igual o Panza, né? Sempre quando eu peço alguma coisa pro Panza, eu falo, Panza, você pode fazer isso? Você me ajuda com isso? Ele fala assim, como é que você fala, Panza? Não, não tô preparado, sempre pronto? Não estou pronto, mas estou disposto. Isso. Não tô pronto, mas tô disposto. E isso pra mim eu acho que é o que mais agrada ao céu, né? É a gente ter a certeza que às vezes a gente não tá preparado, que às vezes a gente não tem todas as ferramentas, que nós não temos todo o conhecimento, mas que a partir do momento que a gente se dispõe, que você fala assim, Senhor, eis-me aqui, ele nos capacita. Então, queridos, desse movimento de 7 dias vai surgir um novo e-book, né, Semari? Eu tô compartilhando no Instagram com todo mundo. Olha lá, ó. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Mas depois a gente vai fazer tudo isso de forma é, online para poder compartilhar com vocês num arquivo único, porque eu tenho certeza que isso também vai ser um guia para nós ao longo de 2026. E ontem, depois que eu encerrei o sexto dia, eu fiquei aqui o dia todo bem pensativa. Ontem foi um dia bem puxado, foi uma mensagem bem puxada.
Deus, ele puxou as nossas orelhas mesmo ontem, principalmente acerca da ação. Quem é daqui da companhia de Daniel, o João já falou muito sobre isso conosco. Ele já ministrou que esse é um ano 2026, é um ano que nós precisamos entender que não é que Deus não vai nos entregar coisas novas, não é isso. Mas é que ele não vai entregar algo novo se você não tiver feito aquilo que ele já colocou nas suas mãos. Não tem espaço para novos projetos se antes você não finalizar aquilo que Deus já entregou para você. E tem muita gente que, quando começa uma nova estação, fica meio que parado, esperando qual é que vai ser a de Deus, para daí poder seguir, quando na verdade Deus já falou o que você precisa fazer. E tem muitas pessoas que não estão alcançando resultados, não é porque não está ouvindo a Deus, mas é porque não está fazendo aquilo que Deus já falou que precisa ser feito. E ontem Deus nos chamou muito a atenção sobre isso. E nós estamos com um duplo desafio, que no final hoje a gente ainda vai precisar entender como é que a gente vai fazer isso, tá? Porque eu vou ter que pedir permissão de vocês. Porque eu desafiei o time aqui, que está participando das lives, a fazerem o seu vision board, a fazerem o seu quadro dos sonhos. E muitos fizeram, eu tô recebendo, eu tô ficando emocionada. Porque, gente, vocês vão entender aquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje. É o pontapé de tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Tudo nasce a partir de uma visão. Tudo nasce a partir de uma visão. Deus, quando criou a terra, não tinha nada. Vocês têm noção disso? Não tinha nada. Não tinha céu, não tinha mar, não tinha águas, não tinha animais, não tinha vegetação. Só que para ele criar algo, para a boca dele falar, ele precisou ver antes. Ele precisou ver na mente dele, ele precisou ver no coração. E é isso que você precisa entender. Que antes de qualquer coisa acontecer nas nossas vidas, nós vamos ter que ativar uma visão espiritual daquilo que nós estamos falando. E quando você fala algo, seja positivo ou negativo, você está na sua mente concretizando o seu futuro. Por isso que eu falei lá, acho que no terceiro ou quarto dia, sobre o poder da língua. O que sai da sua boca. O que é que sai da sua boca? O João tá aqui, minha testemunha fiel, e também o meu ferro que afia ferro. O João sabe. Quando ele fala, eu falo, amor, não fala isso. Eu brigo com ele. Não fala! Você é um eu ainda pego pesado. Você é um apóstolo. Você tem uma autoridade sobre você. Então nós precisamos cuidar muito com aquilo que vai sair das nossas bocas. E ontem, o dia todo, né, pensando sobre isso, como que seria e tudo mais, Deus falou muito forte comigo. Não faz esse fechamento no Instagram. Tragam essas pessoas para dentro dessa sala. Primeiro, para que a gente possa se ver, para que eu também possa ver e entender que, Adriene, você é de verdade, é de carne e osso. Né? Como o João falou, não é gente, aqui não é rádio não. Inclusive quem tá com a tela fechada, eu quero dizer para você que isso deixa a gente chateado. Deixa. Porque me dá a impressão que eu tô falando com a parede. Essa é a impressão que eu tenho. Tô falando com a parede. E como o João falou, não é rádio, gente. Aqui é vida real. Eu me expus muito essa semana, me expus demais. Abri coisas da minha intimidade, da intimidade do João, que eu não falaria com facilidade com qualquer pessoa. Mas me expus e coloquei tá nas redes. Para quê? Para que vocês possam entender o poder de um alinhamento com o Senhor. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós reconhecemos as decisões que nós tomamos muitas vezes, não acreditando na palavra do Senhor. Então o Senhor falou para mim: traz todo mundo para o Zoom. E gratidão por cada um que está aqui e aceitou esse convite. Amém? Então hoje, nesse fechamento, queridos, eu quero falar sobre algo que eu falei para o João ontem, que eu fiquei tão impactada, mas tão impactada. Talvez para vocês não vai surtir efeito nenhum, mas para mim virou uma chave poderosa na minha mente. Poderosa, Léo. Sabe quando o Panza fala muito de chaves, né? Pega a chave, pega a chave. Gente, fez aquela coisa assim, ó. Clic, clic.
Falei, caramba, agora eu entendi. Agora eu entendi. Pra mim, sabe aqueles segredos que tá na sua fuça? Aquele negócio que tá aqui, ó. Mas tenta olhar pra ponta do seu nariz. Tenta olhar aí pra ponta do seu nariz. Vê como é difícil. A gente não enxerga a ponta do nariz. A gente vê as laterais do nosso nariz, mas a ponta do nariz a gente não enxerga. E é mais ou menos isso. Tava na ponta do meu nariz e Deus fez um clec-clec. Aí eu falei, agora tudo encaixou. Então, queridos, eu quero começar, porque esse nosso encontro agora vai ser uma construção, ok? É o fechamento de um desafio, mas é também uma construção daquilo que eu acredito que vai ser primordial para que você realmente possa fazer de 2026 o melhor ano da sua vida. E aí vocês vão interagir bastante comigo aqui no chat, tá bom? Então eu já vou pedir para vocês, deixa os dedinhos prontos aí para vocês interagirem comigo no chat, tá? Quem aqui de fato quer? Quem aqui quer que 2026 seja o melhor ano da sua vida? Quem aqui quer? Quem aqui quer? Levanta a mão, coloca aí, isso, coloca no chat, levanta a mão, faz o que vocês quiserem. Vamos fazer bagunça aqui. Bagunça santa. Eu falei comentei com vocês que 2024 foi o pior ano da minha vida e do João. Falei isso, não falei? Mas 2025 foi o nosso melhor ano. Foi. Foi o melhor ano das nossas vidas, né, João? Quando o João fechou lá, e eu falei isso pra vocês, né? O João faz os fechamentos e tudo mais. Quando ele fechou, ele falou: Amor, olha o que Deus fez. E quando ele me passou tudo, eu falei: Meu Deus, como é que pode? Como é que pode? E aí eu vou falar pra vocês, é o poder de uma decisão, porque lá no final de 2024, depois de tudo que nós havíamos passado, eu dei um murro na mesa e falei, pois 2025 vai ser o melhor ano da minha vida. Chega, basta. E eu quero dizer pra vocês que 2026 já tá sendo o melhor ano da minha vida. Já tá sendo, porque eu já comecei o ano com um ok de Deus muito poderoso pra minha vida, muito poderoso pra minha vida. E é isso que vocês precisam entender. Tudo vai nascer de uma palavrinha que se chama intencionalidade. 2026 vai exigir que você seja intencional. Intencional, Cris. Tá me ouvindo? Você vai precisar. É, a Cris de Ponta Grossa, porque tem duas Cris, né? Cris de PG. Você vai precisar ser intencional, Cris. Vocês sabem o que que é intencionalidade? Fui lá pegar no meu. Adoro os dicionários, né? Então vamos lá. Intencionalidade. Característica de quem é intencional, ou seja, de quem tem uma intenção, de quem tem um propósito. Na psicologia, eu amei o significado na psicologia. Na psicologia, é o caráter ou um ato de alguém que está em, presta atenção, consciência plena. Então, meus amores, meus amados, 2026 é um ano que você precisa estar em consciência plena. Você não vai poder viver a sua vida, Léo, Carol, Lisandra, como se você estivesse no piloto automático. Porque no piloto automático vai dar ruim. 2026 vai exigir de você consciência plena, plena dos seus atos, das suas escolhas e das suas atitudes, ok? E para isso, amados, nós vamos precisar entender algo muito importante. Dentro da intencionalidade, a gente tem dois pontos, tá bom? Dois pontos. O primeiro, eu comecei o desafio de lives falando sobre isso. Tá lá em Colossenses 3:23. Quem é bom de Bíblia aí, ó, já fica com a Bíblia aberta que hoje a gente vai ter bastante versículo. O Panza, Alex, eles amam isso. Karina, me ajuda aí, gente, me ajuda aí, tá bom? Então, Colossenses 3:23. O que é que Colossenses 3:23 fala pra gente? Vamos lá? Tudo, presta atenção, não são algumas coisas. Não é de vez em quando.
não é às vezes. Paulo diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para Deus e não para os homens. Então, em 2026, você vai colocando aí, você vai anotando aí. Você quer que 2026 seja o melhor ano da sua vida? Tudo. Gente, tudo é tudo. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão aqui comigo? Hello, hello, hello. Tudo é tudo, Patrícia. Tudo não é 99%. Tudo não é 90%, Adriene. Tudo não é 50%, Eveline. Tudo é tudo. É difícil, Dani. É difícil. Tudo o que fizerem. Aí ele complementa. Faça de todo o coração. Então o teu coração não pode estar dividido. O teu coração não pode estar assim querendo agradar a Deus e querendo agradar os homens. O teu coração não pode estar querendo agradar a Deus e preocupado com o dinheiro. Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para Deus. Então, esse é o primeiro passo, Lisandra. Eu quero ver algum discípulo meu reclamar de chefe chato, de trabalho ruim, que tá difícil. Eu quero. Eu vou falar, uai, vai reclamar com Deus? Ele é teu patrão, ele é o teu chefe, ele é o teu sócio. Então, se tá ruim, reclama com ele. Ok? Eu quero ver alguém vir reclamar pra mim da mulher, do marido, dos filhos. Eu falo, uai, vai reclamar com Deus. Tá bom? Tamo acertado? Esse é um ano de fazermos tudo para Deus. E aí vem Tiago 4:3. Quem pode abrir rapidinho Tiago 4:3? Quem pode abrir Tiago 4:3? Abre o áudio e leia para mim. Tiago 4:3. Panza. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Lê de novo. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tem muita gente, presta atenção, que não vai receber e que 2026 não vai ser o seu melhor ano. Sabe por quê? Porque está pedindo mal para esbanjar em seus próprios prazeres. Eu fiz um acordo com Deus, com muito temor no meu coração. Tá aqui, ó, tá escrito no meu caderno. Eu falei, Senhor, esse ano eu quero ser sua amiga. Eu quero ser sua amiga. Eu quero estar cada vez mais próxima de ti. Por quê, queridos? Porque quanto mais íntima eu for do Senhor, quanto mais perto eu estiver de Deus, os meus pedidos, as minhas petições estarão de acordo com aquilo que está no coração do Pai, não o que está no meu coração. Viu, Sibeli? Nós precisamos orar e pedir a Deus não para os nossos próprios prazeres, não para esbanjar nos nossos próprios prazeres, mas para nós entendermos que através daquilo que nós pedimos, o Senhor nos atende para que o reino dele seja engrandecido, Marlene, não para satisfazer as nossas próprias necessidades. Então eu escrevi aqui, ó: Deus, esse ano eu quero ser a sua melhor amiga, a mais íntima que eu puder ser. Quem aqui quer ser amigo de Deus? Gente, amigo é diferente de pai. Amigo é diferente de mãe, não é? Não tem segredo que você só conta pro amigo? Não é assim? É assim. Tem coisas da nossa vida, por mais que a gente. Eu sei que, por exemplo, eu tenho uma relação. Ontem, inclusive, a gente estava falando sobre isso na janta. Eu tenho uma relação muito aberta com as minhas filhas, tanto com a Mel quanto com a Bia. A gente tem uma relação muito transparente. Mas eu sei que tem coisas que a Mel talvez só conta para uma amiga dela ou talvez para a Bia, que eu sei que graças a Deus elas têm além de serem irmãs, elas têm uma relação forte de amizade. E vice-versa. Porque tem coisa que por mais que a gente tenha intimidade com os nossos pais,
Tem coisa que parece que é meio tabu a gente falar com o pai e com a mãe, não é? É meio esquisito. Então eu falei, Senhor, eu quero ser sua amiga. Eu quero ser uma amiga íntima, daquelas que contam os maiores segredos. E aí eu quero te perguntar, a gente falou. Então a gente precisa aprender a pedir certo, ok? Porque se a gente não tá recebendo, quem aqui, agora eu quero ver também. Quem aqui tem pedido algumas coisas para Deus e não tem recebido? Quem aqui tem pedido algumas coisas para Deus e não tem recebido ou ainda não recebeu? Levanta a mão, gente, vamos ser corajoso, né? Ok, a palavra já nos afirma. Por que que a gente não recebe? Porque nós estamos pedindo mal. Então, quem aqui quer ser mais assertivo em 2026 e 26 e fazer pedidos que possa de fato receber de Deus? Eu também, tá? Quem quer a bênção do Senhor para 2026, gente? Para você chegar lá no final do ano e você poder falar, assim como eu falei, que 2025 foi o melhor ano da minha vida. 2025 foi o melhor ano da minha vida. Mas eu sei que já ficou para trás, que 2026 vai ser o melhor ano da minha vida. Ok? Quem aqui quer declarar lá no final do ano, 2026, Flávia, comecei o ano fazendo aquele desafio de lives com os mapas mentais da Semari e cheguei ao final desse ano e posso te afirmar que 2026 foi o melhor ano da minha vida. Então, para isso, gente, a gente tem uma jornada. E é essa jornada que eu quero ajudar vocês, instruir vocês, porque foi essa virada de chave que Deus colocou no meu coração. Tem um salmo que eu sou apaixonada, Salmo 37. O que o João mandou aqui? Ah, tá. Salmo 37. Gente, eu conheci esse salmo através da minha sogra, mãe do João. Lá novinha ainda, acho que uns 15, 16 anos. Teve uma época que eu ajudava ela na escola dominical e eu cuidava de umas crianças, né? Aquela coisa das salinhas infantis. E eu lembro que eu conheci esse salmo através dela. A minha sogra sempre foi assim, de nos dar presentes no aniversário, e ela sempre ligava, ou ela mandava presente, ou ela dava presente, mas ela sempre ligava e falava assim: Eu quero falar uma palavra de Deus para você. E uma das primeiras palavras que ela me entregou foi esse Salmo 37. E o Salmo 37, 4, sempre foi um marco na minha vida, eu sempre carreguei ele na minha vida, porque ele diz o seguinte. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Então, queridos, a gente pode encerrar a live hoje, nosso encontro hoje, porque esse é o segredo. O segredo está no Salmo 37:4 que diz: Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Então, Cibele, a gente só precisa fazer o quê para que Deus satisfaça os desejos do nosso coração? A gente só precisa agradar o Senhor. É a única coisa que a gente precisa fazer. Só que agora aqui vem a grande pergunta. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim. Para você, o que é agradar a Deus? O que você precisa fazer para agradar a Deus? O que você acha qual que é o seu movimento que você precisa fazer para se agradar a Deus? Então vamos lá, Roberta. Ele em primeiro lugar, obedecer, cumprir princípios, seguir princípios. Que mais? Coloca aqui para mim. Confiar, jejum. Que mais, gente? Obediência. Que mais? Coloca aí. Ter intimidade, entregar o dia a ele, fidelidade, altar secreto. Quero dizer para vocês que tudo que vocês escreveram aqui, tirando só a Radaí e a Dani, tudo que vocês escreveram aqui, Deus não precisa de nada disso. Nada, nada. Quando você fala assim, vou fazer um jejum de 40 dias, você não está fazendo isso para Deus. Deus não precisa do teu jejum de 40 dias. Você está fazendo isso para você.
para você provar para você provar para si mesmo a sua dependência de Deus. Quando você diz assim, vou fazer uma campanha de oração às 3 da manhã, você não tá fazendo isso para Deus, gente. Por que Deus precisa que você acorde 3 da manhã para orar? Para quê? Você não tá fazendo isso para Deus, você tá fazendo isso para você. Quando você fala assim, eu preciso obedecer a palavra. Gente, obediência? Você não tá fazendo isso para Deus. Sabe por quê? Porque quando você obedece, quando você cumpre princípios, isso gera bênção para você, não é para Deus. Deus não muda quando você é obediente ou desobediente. Quem muda é você quando você é obediente ou desobediente. Então, eu quero dizer algo para vocês. A palavra de Deus, ela é pura e simples. Não quer dizer que seja fácil, mas é simples. Não é altar secreto, não é jejum, não são orações, não são sacrifícios, que são ofertas. Nada disso é para Deus, nada disso é para Deus. Tudo isso é para fortalecer quem nós somos em Deus. Existe uma única coisa que você precisa fazer para agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível. Gente, presta atenção porque essa palavra é muito forte. Sem fé, Ana Luísa, é impossível agradar a Deus. Então, essa é a resposta do Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Como eu agrado a Deus, Antônia? Sabe como eu agrado a Deus? Tendo fé. É a única coisa que Deus precisa é que você tenha fé. E aí nós vamos esmiuçar um pouquinho todo esse processo, porque para que 2026 seja o melhor ano da sua vida, você vai precisar construir um caminho. E esse é o caminho da fé inabalável. Esse é o caminho da fé inabalável. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, 2023 eu caí na loucura. Eu vinha, né? Desde 2015, foi a primeira vez que eu declarei que seria o melhor ano da minha vida. Aprendi isso com um mentor do desenvolvimento humano, final de 2014, entendi esse conceito, né? Ele não falava sobre a fé em Deus, mas muito conectado com neurociência, e isso funciona mesmo, é real, hiperfoco, onde você coloca o teu foco, isso expande. E 2015 foi o melhor ano da minha vida, depois 2016, 2017, 2018, e a gente sempre veio numa crescente, né, João? A gente sempre veio numa crescente. Quando foi a mudança de 2023 para 2024, eu decidi fazer uma besteira. Lembra disso, Karina Osal? E eu falei assim, 2024 vai ser o meu ano inabalável. Ah, gente. Por que que a gente muda o time que tá ganhando, Karina? Pra quê? Pra quê que eu fui fuçar nessa história? Pra quê? Tava tudo tão bonitinho. E eu declarei, eu falei assim, vai ser o meu ano inabalável, vai ser o meu ano inabalável. Aí eu escrevo um livro. Olha o nome do livro. E aí a minha grande amiga, né? Amiga profeta na minha vida, Malena, ela fala assim, minha filha, minha irmã, minha amada amiga, como é que você quer ter um ano tranquilo se você declarou uma vida inabalável? E é isso que eu quero dizer para vocês, queridos. Para que nós possamos construir um caminho de uma fé inabalável, o João nem sabia o que eu ia ministrar, mas está muito pautado no que ele abriu hoje de manhã para vocês. Nós vamos precisar viver provas para que a nossa fé seja testada. E se sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos entender que nós precisamos ter a nossa fé provada.
E eu me lembro que lá no final de 2024, aliás, não foi no final, foi ali no meio, né, que teve o clã, Cibele, Marlene, Dani estavam lá também. Eu recebi uma palavra de uma profeta lá no clã. E ela falou para mim, ela falou: "Flávia, Deus está moldando a sua fé. E você, ela nem sabia disso. Isso eram coisas que às vezes eu falava só com o João, só com Deus, mas eu sempre comentava que uma das coisas que eu mais admiro no meu líder espiritual, no apóstolo Coraiola, é a fé que ele tem. A fé, ele tem uma fé inabalável. E essa profeta, ela entregou essa palavra para mim. Ela disse: Você é verdadeiramente filha do apóstolo Coraiola. E o que Deus está imprimindo em você é uma fé inabalável. Eu nem imaginava o que estava por vir, queridos, porque até junho a coisa ainda estava boa. Depois daquele clã, é que a porca torceu o rabo de vez. Então eu quero dizer para vocês que 2026 vai ser o melhor ano da sua vida se você estiver disposto e disposta a entender que para caminhar com Deus, para que realmente você possa viver o propósito de Deus na sua vida, você precisa estar disposto a ter uma fé que seja inabalável. Só que você só vai saber que a sua fé é inabalável depois que Deus te provar nas áreas da sua vida, naquilo que de repente faz com que a sua fé se abale. E basicamente o ser humano ele tem três áreas de dor na vida, a gente comenta. Tem três áreas que observa na tua vida e uma dessas três sempre vai ser aquela área que mais te pega. Ou é a área financeira, ou é a saúde, ou é a área emocional. Então, normalmente, a gente sempre enfrenta uma batalha maior em alguma dessas áreas. Ou nas questões financeiras, ou na saúde, ou nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos. Então tem gente que vive a vida inteira brigando com o marido, brigando com a mulher, brigando com os filhos, brigando com os pais, tendo dificuldade de relacionamento, tendo dificuldade com o chefe, tendo dificuldade com os amigos, se sente mais sozinho, se sente perseguido, parece que é injustiçado, parece que nada vai para frente. Outras pessoas vivem eternamente uma batalha contra a questão da saúde. É o pai doente, é a mãe doente, e cuida do pai, interna o pai, interna a mãe, se interna. É uma cirurgia daqui, é outra cirurgia de lá, é problema no coração, é problema de pressão, é câncer, é AVC, é depressão, é não sei o que, é estômago, é intestino, é tudo. E outras pessoas na questão financeira. Tá lá em cima, tá lá embaixo, tá lá em cima, tá lá embaixo. Um dia tem um monte, um dia não tem nada. Um dia abre uma empresa, no outro falha. Um dia tá num bom trabalho, de repente é mandado embora. O outro. Por quê, queridos? Porque é onde o diabo vai tentar de todas as formas te derrubar e tentar justamente destruir aquilo que faz com que você agrade a Deus, que é a sua fé. Então, a primeira coisa que você precisa identificar qual é a sua área de batalha, qual é a sua área de batalha maior. Tem gente que fala assim, mas é dois, mas é três. Tá, mas olha, perceba que tem uma das áreas que é a mais contundente, é a mais forte. E é para isso que você precisa olhar e decidir definitivamente romper e vencer e ultrapassar isso, para que isso não te segure mais, para que isso não te impeça mais. Deus tem um futuro positivo e promissor, mas isso vai depender do que você está enxergando nesse futuro. Porque se o seu quadro dos sonhos, se o que você olha à frente, se você não crer, você não vai agradar a Deus. E se você não agradar a Deus, Ele não satisfará os desejos do seu coração. Isso não é um castigo, isso é um resultado de uma semeadura que você está fazendo ao longo da sua vida. Então vamos lá. Não é uma troca, ok? É um processo de construção. Então vamos lá, vamos juntos aqui. Hebreus 11:1. Se a gente já entendeu que sem fé é impossível agradar a Deus, vamos entender o que é a fé. Para aqueles que ainda têm dúvida, vamos entender o que é fé. Hebreus 11:1. Quem pode ler? Eu vou ler aqui.
De fato, ou 11:1, né, Flávia? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pode repetir, Lídia? Falso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então vamos lá, a gente tem duas coisas: a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção daquilo que nós não enxergamos. Tá bem? Então funciona mais ou menos assim, ó. Juliano Panza, Sarina Panza, nossos amados agora morando em Sorocaba, corretores de imóveis, ok? Gente, pra mim, a maior prova de fé é uma pessoa que compra um apartamento na planta. Uma pessoa que compra um apartamento na planta, sabe o que que ela comprou? Um pedaço de papel. Como é que ela acredita que aquele pedacinho de papel que ela assinou vai se transformar num apartamento, numa casa, num empreendimento ou qualquer coisa nesse sentido? Isso é fé. É quando eu olho para um papel que eu assinei, que eu boto um dinheiro. Gente, imagina apartamento na planta. Quantos por cento mais ou menos tem que estar pago antes do apartamento sair, Juliano? Normalmente, o mínimo assim que se pede? Pelo menos 60. Pensa, um apartamento de 1 milhão, que em Sorocaba não é nada difícil, Campinas também não, tá? Um apartamento de 1 milhão. Você tem que ter colocado esses 600 mil reais numa coisa que ainda não é sua. Mas é sua, por quê? Porque tem um papel que tá dizendo que é seu. Vê, mas que você espera. É uma convicção daquilo que você espera. Outra coisa, João Cobal, que trabalha lá, ó, já tô chamando você de agricultor, João, recebe aí. Recebe aí, que em breve vem as nossas plantinhas. O que que o agricultor faz, João? Joga a sementinha. Quanto tempo pro milho dá a espiga? Mais ou menos 6 meses. 6 meses. Imagina, gente, olha a fé do agricultor, gente. E pior ainda, porque o agricultor ele ainda depende literalmente de Deus, porque ele tem uma dependência que é do clima, do tempo. Porque se não chover na hora certa, se der geada na hora errada, se der uma seca, um veranico, acabou com a plantação. Isso é fé. É quando você acredita em algo que você não tem concretude, não tem como você pegar aquilo, mas você acredita. E sabe por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque vocês vão ler lá, se você continuar lendo lá em Hebreus, você vai entender que se você não tiver fé, gente, alguém aqui já viu Deus? Por favor, me fala, alguém aqui já viu Deus? Nenhum de nós viu Deus. Nenhum de nós, nem Moisés viu a Deus. Então presta atenção. Nós acreditamos em algo que nós não vimos com os nossos olhos naturais. Mas você já viu Deus com seu coração? Você já ouviu Deus com seu coração? Tem pessoas que já ouviram a Deus com seus ouvidos naturais. E isso é fé. Então, para que 2026 seja o melhor ano da sua vida, você precisa confiar naquilo que é invisível, naquilo que os seus olhos naturais não alcançam. Mas temos um respaldo que é extremamente importante, que é a palavra de Deus, e eu quero te convidar para que depois você possa estudar, esmiúce, Hebreus 11, o capítulo todo. O capítulo todo de Hebreus 11, amados, é uma carta aberta sobre fé. Ali ele vai relatar sobre os homens, os grandes homens e grandes mulheres de fé, que Deus chama esses homens e essas mulheres de fé. Vocês têm noção do que foi para Noé, queridos? Talvez nem todos tenham essa consciência. Mas você sabia que até o dilúvio nunca havia chovido sobre a terra? Hoje a gente vê lá relâmpagos, raios e trovões, as nuvens, né, cinzas. Hoje para nós é fácil olhar para o céu e falar, vai chover.
Nós conhecemos os sinais, ok? Mas você imagina você habitar em uma terra onde nunca havia chovido? As pessoas não sabiam, Adriene, o que era chuva. Elas não sabiam o que era. Por quê? Porque a terra, até aquele tempo, ela era tão equilibrada. Ela era tão equilibrada. É incrível isso. Quando eu tive esse estudo lá na minha pós-graduação que eu fiz na restauração, né, judaico-messiânica, para mim essa foi uma das aulas mais apaixonantes que eu tive com o rabino Matheus Andona. Ele explicando, Panza, que a terra era tão equilibrada que o orvalho que era gerado à noite era o suficiente para manter todas as plantas suficientemente úmidas para que elas prosperassem. Não precisava de chuva. Não precisava de chuva. É incrível isso, a gente imaginar essa possibilidade, ok? O que que acontece com Noé? Ele recebe uma palavra, porque a maldade havia se instalado sobre a terra. E Deus fala: eu vou ter que acabar com a humanidade. A gente não vai mais poder deixar as coisas seguirem da forma como estão. E aí o que acontece? Imagina Noé começando a construir uma arca e as pessoas perguntando para ele o que é que ele estava fazendo. E ele fala assim: tô construindo uma arca porque vai cair um dilúvio. O que que é dilúvio? A água vai cair do céu. Gente, como é que você acredita nisso? E Noé levou 120 anos para construir a arca. Não foi do dia para a noite. Eu não falei para vocês, não contei todo o nosso histórico. Falei que nós levamos quase 2 anos para construir a casa em Ponta Grossa, né? Gente, como demorou 2 anos? Eu imagino 120 anos. Imagina o tanto de chacota. Imagina o tanto de bullying que Noé e a sua família sofreu. Mas ele permaneceu o quê? Firme na fé. E é isso que você precisa entender, que talvez você vai passar por processos esse ano de 2026 que você não vai ver com tudo concretizado. Você não vai ver tudo finalizado até 2026, até o final de 2026. Mas você vai precisar ter a fé como a fé de Noé, que mesmo que o tempo se prolongue, é a certeza de que ainda assim Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida, Cibele. Aquilo que ele prometeu na sua vida, Lídia. Aquilo que ele prometeu na sua vida, Luiz. Amém? Vocês estão aqui comigo, gente? Vocês estão aqui comigo? Imagine Abraão, amados, Amém. recebendo a promessa de que seria um pai de nações. E esse filho não vem, e esse filho não vem. E ele ora para as mulheres lá de Abimeleque, e as mulheres abrem todos os ventres e geram filhos. E imagina, ó, presta atenção, presta atenção. Ter fé não quer dizer que às vezes você não vai sentir dúvidas. Agora, o que você não pode é deixar que essa dúvida se transforme em incredulidade, que é quando você deixa de acreditar. Nós somos falhos, nós somos humanos. Às vezes bate uma insegurança. Essa semana aconteceu isso comigo, eu falei isso pra vocês. Teve um dos dias lá que eu falei, gente, ontem não foi um dia muito fácil. E eu falei com o João, falei, amor, eu tenho uma notícia boa e uma não tão boa pra te dar. Ó, aconteceu isso, 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 aquilo, aquilo, outro. Ele falou, amor, só tem notícia boa aí. Não tem notícia ruim, só tem notícia boa. Por quê? Porque eu tinha uma expectativa sobre uma situação. E não é que deu errado, é que a situação ela só deu certo uma parte, a outra, a segunda parte só se prolongou. Mas não é uma notícia ruim, só prolongou o tempo. Ele falou: amor, não tem notícia ruim aí. Então você precisa entender que ao longo de 2026, Thalita, às vezes você vai ter aquela leve inclinação de achar que aquela notícia não é tão boa. Mas aí é por isso que a gente precisa estar aqui juntos, em unidade, caminhando juntos, queridos. Porque daí vai ser a hora que vai ter um João Cobal, uma Ana Luísa, uma Patrícia, uma Radaí, uma Marlene que vai falar assim: não, minha irmã, não, meu irmão, peraí, essa notícia não é tão ruim, não. Ela é boa. Ela é boa, tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem, Mirella. Vai ficar tudo bem, Lisandra.
Amém? Aí você pode perguntar, tá bom, então eu entendi que fé é acreditar no que eu não vejo, é a convicção de que aquilo vai se tornar realidade. Mas por que que eu não tenho fé? Ou, por que que a nossa fé é fraca? Quem aqui tem uma sensação, uma percepção de que tem pouca, né? A gente faz aquelas piadinhas, né? Eu e o João, a gente gosta muito de café, aí a gente fica brincando, né? Você tá com pouca fé? Tá com muita fé, né? Aí ele fala, né? Como é que ele fala? Negócio de café, que é bullying, né? Ah, vamos botar fé. É fé de bullying. Olha lá, fé de bullying. Você tem pouca fé? É fé de bullying, né? Que é o lugar onde a gente coloca café. Então vamos lá. Quem aqui acredita que tem pouca fé ou que a sua fé é fraca? Aquela sensação de uma fé fraca. Flávio, o que que é uma fé fraca? Olha lá o Pércio colhendo café lá, gente. Meu Deus do céu, não acredito que você plantou um pé de café aí, Pércio. O que que é uma fé fraca? É aquela fé que oscila. Você acorda de manhã, nossa, super, meu Deus, hoje eu vou arrancar os arames com o peito, arame farpado com o peito, vou fazer isso, fazer aquilo. O diabo dá um gritinho na sua frente, você já, ai meu Deus do céu, porque hoje tá difícil, porque o cliente não fechou, porque o marido brigou, porque o filho tratou mal, porque o vizinho buzinou na minha orelha e não sei o que, não sei o que. Quem aqui que acredita que tem uma fé fraca ou uma fé que oscila? Ó, a Dani colocou. Tenho fé forte em algumas áreas e fé fraca em outras, tá vendo? Tem gente que usa café extra forte em alguns lugares, né? E aquele torra média em outros, ok? O Luiz colocou que a fé dele oscila às vezes. Quem mais, gente? A Ellen disse que a fé dela tá no bullying. Gostei. Ah lá, tenho fé, mas deixo às vezes me abalar. Então, eu vou dizer para vocês por quê, gente. Romanos 10:17 vai nos ensinar como que nós geramos fé. A fé, queridos, é um dom. A fé, ela é um dom. E assim como outros dons, nós precisamos pedir a Deus. Mas Romanos 10:17 nos ensina o caminho para a fé. E o caminho é ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 vai dizer: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí eu já quero amarrar isso lá com a direção que Deus dá para Josué. Medita na minha palavra dia e noite. Então, Anderson, Gi, 2026 é um ano de nós nos debruçarmos na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Isso aqui precisa ser o seu principal alimento. Tem gente que fica assim, ai, porque eu já li 10 livros. Ai, porque eu já li 30 livros. Quer livro? Vocês querem livro? É livro que vocês querem? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. É livro que vocês querem? Tá aqui, ó. Livro vocês têm. Aqui, ó. Só um pedacinho aqui da biblioteca, aqui, ó. Tem livro aqui, ó. Tudo quanto é jeito aqui, ó. Tem trocentos. Só abri um pedaço. Esse dia eu falei pro João, fiz uma limpa nos meus livros, fui tudo vender lá no sebo. Tinha mais de 50 livros. Não fazia mais sentido pra mim ter aqueles livros, gente. Sabe por quê? Não adianta você falar assim, ah, li 30 livros. Ok, eu vou te perguntar, quantas vezes você leu a Bíblia? Se você é crente há mais de um ano e você não leu a Bíblia inteira ainda, eu já quero te dizer, você está atrasado. Bastante atrasado. Ah, mas é difícil. Uai, tem coisas mais difíceis na vida do que ler a Bíblia. Muito mais. Ah, eu tô lendo, mas não tô entendendo. Continua lendo, meu amigo. Continua lendo, minha irmã. Continua lendo. Porque o entendimento da palavra de Deus vem por revelação, não é pelo teu intelecto. Muito pelo contrário, o nosso intelecto, o nosso conhecimento racional, a nossa lógica, a nossa mente grega é que nos impede de entender a palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela entra no nosso coração por revelação. Só que para isso você precisa se submeter ao poder do Espírito Santo. E você só faz isso com consciência e consistência, com permanência. É igual dieta. É fácil fazer dieta? É fácil fazer atividade física? Às vezes você vai levar meses para você ver o resultado. E assim é com a palavra de Deus. Então, o que que precisa ser a sua prioridade número um em 2026? E aí, quem vai levantar o desafio de ler a Bíblia em um ano? Bora fazer? Bora? Quem que vai encabeçar isso lá na companhia de Daniel? Eu não vou, porque eu já tenho muita responsabilidade. Quem que vai encabeçar? Alguém precisa colocar lá todos os dias quais são os capítulos que precisam ser lidos para que a gente possa vencer esse desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Eu já li. Eu já li a Bíblia toda 3 vezes. Mas faz tempo que eu não faço esse desafio de. A minha sogra, meu Deus, é uma vergonha para mim, né? É uma vergonha para nós, porque eu e o João somos, né? Minha sogra já leu a Bíblia mais de 30 vezes. A Bíblia toda, mais de 30 vezes. É um espetáculo. É um espetáculo, tá? Gente, ler a Bíblia toda mais de 30 vezes é a gente falar que faz 30 anos. Oh, pensa! Olha que coisa mais maravilhosa, que faz 30 anos que a pessoa consome o quê? A palavra de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Imagina a fé. Gente, a minha sogra é uma mulher de fé. João, você já viu sua mãe reclamando? Minha sogra é igual meu pai. Eu nunca vi minha sogra reclamar de nada nessa vida, gente. E olha que a minha sogra já passou muito perrengue. Muito perrengue. Muito perrengue. Eu nunca vi ela reclamar. Falar que ela não reclama, assim, esses últimos tempos ela deu uma reclamadinha por causa de umas dores, que ela teve aquela herpes zoster, não sei o quê. Mas ela fala e já ri. Ah, eu tô com dor. Ah, mas isso aqui vai passar, né? Não sei o quê. Ela dá aquela choradinha, mas já traz a mudança. Mindset, cabeça boa. Por quê? Porque ela se alimenta da verdade. Ela se alimenta da palavra. Amém? Ó, a Marlene tá falando, tem um cronograma que esse ano para ler em um ano. Então, olha só, hoje é dia 11 de janeiro. Ah lá, o João tá até falando, né? Que 2025 foi um ano muito difícil para ela, fisicamente falando. Mas ela tem 75 anos, gente. 77? 77? 78? Ah, 77? Ah, João, abre aí e fala, não lembro. Ela tem 78, fez agora dia 28 de dezembro. É que 27. 2025 para ela foi um ano muito difícil. Ela teve a herpes zoster, teve dengue, teve covid, tudo isso dentro do ano. Ela acho que ela teve dengue mais de uma vez, então ela sofreu muito esse ano. Mas tá firme e forte, gente. 78, ela faz tudo sozinha. Esses dias lá na formatura da Bia, o João Mãe deixa eu ir. Terminou tarde a formatura. E ela dirige, ela faz tudo. Terminou tarde, era perto da meia-noite. Daí o João falou assim: Mãe, deixa eu ir acompanhar a senhora até o carro, pra senhora não ir sozinha. Ela, eu preciso que você me leve até o carro? Vê lá se eu... Ela fica brava. Vê lá se eu preciso que você me leve até o carro. Meu filho, eu vou sozinha. Gente, ela foi sozinha. Aí, a formatura da Bia foi dividida em a primeira parte, que foi agora em dezembro, e agora em fevereiro vai ter aquele baile, jantar com baile e tudo mais. E é aquelas festas, né? E a gente foi falar, eu fui falar com os meus pais não quiseram ir, porque minha mãe não tem essa. Ela, eu quero ir, porque eu quero ir pra festa, porque eu quero curtir, porque eu quero comemorar. Gente, ela vai pra festa com a gente. Pensa numa pessoa animada, ok? Mas por quê? Pra mim, o que muda, o principal da minha sogra que eu vejo, é isso aqui, ó. Ela se alimenta da palavra de Deus. Amém? Então a fé é um dom. Marca aí, a gente não vai ler, porque senão a gente vai avançar muito no tempo. Mas marca aí, para você entender como que a palavra de Deus e a fé
precisa ser o nosso grande alimento para 2026. João 11:40, ok? Marca aí. João 11:40. Eu não vou conseguir ler tudo aqui para vocês. Segunda Coríntios, alguém abre pelo menos 2 Coríntios 5:7. Abre aí. 2 Coríntios 5:7. Mateus 17:20. Eu tô falando para vocês tudo isso para vocês estudarem depois, tá? Não é só para ficar no caderno, não. Marcos 11:23 e João 14:12. Alguém lê para mim 2 Coríntios 5:7 e depois João 14:12. 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Uau! Presta atenção, tem uma música, né? Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Essa precisa ser a sua verdade nesse ano, querido. O que precisa te mover, o que precisa te levar além, não é o que você enxerga com seus olhos naturais, mas é aquilo que Deus já colocou no seu coração. É uma fé inabalável de crer mesmo diante de qualquer situação ou circunstância que pareça contrário. Porque muitas vezes as coisas só parecem ser contrárias, Renata, quando na verdade aquilo tá te levando adiante. Aquilo que parece ser uma porta fechada é um livramento. Aquilo que parece ser uma dificuldade é o que vai te impulsionar. Aquilo que parece que está trazendo você para trás é um empuxo necessário para te levar muito adiante. Quem pode ler aí João 14:12? Eu vou ler. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Queridos, essa é a palavra. Obrigada, Adriane. Essa é a palavra que o João sempre fala. Amados, se crermos, olha a condição, Radaí. Se crermos, faremos as mesmas obras que Jesus fez e faremos maiores. Amados, vocês acham que Jesus é mentiroso? Vocês acham que Jesus é mentiroso? Você acha que Jesus é mentiroso, Dani? Adriana? Ellen? Queridos, se ninguém aqui acredita que Jesus é mentiroso, então tem alguma coisa errada. E sabe o que está errado? Nós não temos conseguido fazer as mesmas coisas que Cristo fez e coisas maiores só por uma questão, porque só tem uma condição. Gente, isso me deixa enlouquecida. Ele não colocou nenhuma outra condição. A única condição que Cristo colocou para que nós pudéssemos fazer as mesmas coisas que ele fez e que pudéssemos fazer coisas maiores do que ele fez, a única condição foi: se creres. Se creres. Se creres. Então, queridos, hoje você precisa sair daqui dessa manhã com uma convicção, Semari, de que 2026 é o melhor ano da sua vida. Não é que vai ser, já é. Já é. Já é. Já é. Para isso, o Senhor vai nos dar o quê, então? Oportunidades para praticarmos esta fé inabalável. Praticarmos essa fé inabalável. O que que precisa então? Já tô caminhando para fechar, tá bom, gente?
O que é necessário, então, para adquirirmos uma fé inabalável? Primeiro passo, alimento. E o alimento nós já sabemos, já desafiei vocês aqui. Diz que a Dani e a Karina vão ficar responsáveis. Eu quero só ver, porque eu não vou cobrar. Eu não vou cobrar. Vou me remoer por dentro se precisar, mas não vou. Tá, João? Não me deixa, João. Aquele dia que eu falo assim, gente, ainda não veio. Você não me deixa, João. Não me deixa, tá? Vamos lá, vamos fazer uma coisa linda, maravilhosa e vamos botar todo mundo para ler a Bíblia. O desafio da Companhia de Daniel para 2026 vai ser ler a Bíblia inteira. A gente começa amanhã, dia 12 de janeiro, e a gente vai terminar então dia 11 de janeiro de 2027. Ok? Tá certo? Todo mundo. Aí nós vamos fazer, gente, ó, por isso que eu falo, tá vendo? Tem umas coisas da presbiteriana que eu amava. A presbiteriana tinha o certificado. Se você lesse a Bíblia inteira, quem que vai ser o louco de mentir? Ninguém, né? Só para receber um certificado? Deus o livre. Imagina você mentir e falar que leu ou não leu. A presbiteriana, a gente tinha um certificado lá. Certificamos de que Sarina Panza leu a Bíblia toda no ano de 2026. Ai, que bonitinho. Vocês querem o certificado? A gente faz o certificado. Se vocês quiserem, a gente faz o certificado para vocês, gente. Ó, a Lídia disse que já até comprou uma Bíblia nova. Gente, eu tenho tanta Bíblia aqui em casa que eu não vou comprar a Bíblia nova. Eu vou fazer a que eu tenho mesmo. Tá bom? Mas nós vamos fazer esse desafio juntos. Tá bem? Segundo passo para uma fé inabalável: constância. Constância. E a constância, queridos, ela é uma confiança contínua. Entenda o seguinte: constância é diferente de velocidade. E isso é algo que, por exemplo, eu, Flávia, eu precisei trabalhar muito na minha vida. Porque eu, dentro do meu perfil, executora que eu sou, quando eu penso que eu vou ler a Bíblia em um ano, eu já quero assim, eu quero ler em 3 meses para eu já ficar livre logo. Porque essa coisa, erra daí, essa coisa muito comprida, eu falo, meu Deus do céu, vou levar um ano para ler a Bíblia, gente, que demora. O primeiro passo é o alimento, Dani, primeiro passo é o alimento. Esse negócio que demora demais pra mim, meu Deus do céu, eu já quero chegar no final de 2026 para poder falar para todo mundo que foi o melhor ano da minha vida. Você entende? Só que com Deus, gente, a velocidade não é o mais importante, muito pelo contrário. Sabe por quê? Porque Deus não está no tempo. Nós temos essa necessidade, essa aceleração, porque a gente vive o Cronos. Só que Deus, ele tá na eternidade. Imagina que na eternidade, gente, não existe essa esfera de começo, meio e fim. Você tá no tempo. Você tá na eternidade. A Rose estava comigo lá na companhia de Daniel. Eu não sei se a Lídia também. Eu fiz um ato profético lá na companhia de Daniel, gente. Eu fiz um ato profético. Eu tinha uma ampulheta. Vocês não me deem ampulheta, tá bom? A Mirella teve uma época que queria, porque queria me dar uma ampulheta. E eu falei, eu sou apaixonada, acho lindo. Mas eu não quero mais. Tá bom? Não quero, não me deem. Por quê? Lá na companhia de Daniel eu fiz um ato profético. Eu tinha uma ampulheta que a gente tinha trazido, eu acho que foi de Caldas Novas, uma coisa assim. Ou Pós de Caldas. E eu quebrei a ampulheta. Por quê, gente? Porque dentro da ampulheta nós estamos o tempo está preso naquele lugar. E nós não estamos presos. Nós estamos libertos do tempo. Eu falei para vocês o ano passado nós seríamos dominados pelo Cronos. Vocês lembram disso? Pois eu quero declarar que nós fomos libertos do Cronos. 2026, nós não seremos dominados pelo Cronos, porque definitivamente nós fomos libertos desse trono nas nossas vidas. Nós não somos controlados pelo Cronos. Nós estamos inseridos no Kairos de Deus. Dani, eu também senti essa diferença, você acredita? Eu também, Dani. Eu terminei 2025 com uma sensação de que eu tinha sido atropelada.
Pois 2026, para mim também, já tá tão diferente. Hoje é dia 11 de janeiro. Gente, parece que eu já fiz tanta coisa. E não é a sensação de ter feito tanta coisa e isso estar pesado. Não, é a sensação de estar sendo produtiva, de estar aproveitando melhor o tempo, ok? Então, o segundo passo é a constância. E essa constância é diferente da velocidade. Constância é permanência. É fazer o que precisa ser feito todos os dias. Por isso que a prática vai ser nós lermos a palavra de Deus. Porque quer ver uma coisa que vai exigir de nós, né, Panza? Mas eu gosto que, por exemplo, o Panza é mestre, gente. Isso para ele é uma delícia, né? Essa continuidade. Não é bom? Então a gente vai ser constante. Terceiro passo para constituir uma fé inabalável: resiliência. Resiliência. Vocês sabem lá na mecânica, esse termo da resiliência é um termo que vem da mecânica, né? Que é o poder o quê? É igual o elástico aqui, ó. Ó, elástico. Estiquei, voltou. Estiquei, voltou. Estiquei, voltou. Isso é resiliência. É a capacidade de nós sermos esticados, de sermos, né? Mas eu não posso simplesmente romper com isso. Então, eu passo pela dificuldade, mas eu me mantenho firme. Onde? Em Deus. O que que vai manter você firme em Deus? A sua fé. A convicção de que aquilo que ele prometeu, as promessas que ele fez, vão se cumprir. Em qual tempo? No Kairos. Porque a gente definitivamente saiu do Cronos. E o quarto passo, gente. Quarto passo. Independência de resultados. É aqui que a porca torce o rabo. Por quê? Porque principalmente quando a gente começa um projeto como esse, a gente começa focado em resultados. A gente quer resultado, a gente quer ver o resultado. Só que os amigos de Daniel na fornalha, o que que eles disseram para Nabucodonosor? Se Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Porém, se ele não quiser nos livrar, ele não nos livrará, ó rei. E isso não vai mudar quem Deus é. E isso não mudou a fé daqueles homens. Independência de resultados é nós termos a capacidade de falarmos como Jó. Deus nos deu o bem. Nós rejeitaríamos o mal que ele nos dá? Ou seja, quando Deus está fazendo tudo que nos agrada, viu, Gi? Deus está fazendo tudo que nos agrada, suprindo as nossas necessidades, viu, Adriana Borges? Suprindo as nossas dificuldades, suprindo as nossas angústias. Ah, daí Deus é bom, né? Ai, como Deus é bom. Aí vem uma prova, aí vem uma doença, aí o carro quebra, aí o telhado cai, aí vem um não sei o quê. Aí a gente vai brigar com Deus. Ah, é porque Deus não me ama. Ah, porque Deus não me cuida. Ah, aí a gente vai brigar com Deus lá. Não, porque eu sou fiel, porque eu isso, porque eu aquilo. Por que que isso está acontecendo comigo? Ô, alecrim dourado, acorda, acorda. Se recebemos o bem de Deus, por que não receberíamos o mal? Porque o mal, como nós ouvimos hoje através do João, o mal não é para o nosso mal, o mal é para que possamos crescer, evoluir, para que a nossa fé seja testada, treinada, para que nós possamos avançar. Então vamos evoluir, queridos, vamos amadurecer. E o último ponto, mantermos os nossos olhos no céu. Queridos, tudo isso que eu tô falando para vocês, sabe por que que a gente sofre tanto? Sabe por que que a gente sofre? Porque nós ainda mantemos os nossos olhos na terra. No fundo, nós ainda buscamos por coisas que são materiais. E para observar agora.
Eu garanto que 90% das suas preocupações tem a ver com a matéria. O que que é a matéria? Saúde, dinheiro, casa, carro, patrimônio. 90% do nosso sofrimento é material. Só que nós nos esquecemos que nós somos seres espirituais. Então nós precisamos manter os nossos olhos no céu, porque nós não somos da terra. Nós não somos da terra. Nós somos do céu. É para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos voltar. E quando nós mudamos a forma de enxergar tudo aquilo pelo qual a gente atravessa na nossa vida, a gente muda esse nível de preocupação ou até mesmo de angústia que muitas vezes a nossa alma está vivendo. Porque nós vamos entender que os sofrimentos dessa vida não se comparam às bênçãos daquilo que está por vir. Amém? Então, queridos, eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês para que nós possamos, nesse ano de 2026, sermos como aquilo que o Salmo 125:1 fala para nós. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você precisa fazer 2 pedidos hoje. Você precisa pedir para Deus, para você ser amigo de Deus. Engraçado porque quando eu estava escrevendo aqui, quem estava lá na conferência sabe disso, né? Porque eu falei lá na conferência. Quando eu conheci a Malena, a profeta Malena, eu fui muito ousada, né? Porque, gente, quem que faz um pedido desse, né? Mas eu fiz e deu certo. E eu virei pra Malena e falei assim: eu quero ser sua amiga. Gente, né? Quem que faz um pedido desse? Mas foi uma coisa tão espontânea e foi uma coisa tão espiritual, porque eu e a Malena, a gente tem uma aliança espiritual assim tão forte, né? Eu falei isso pra ela, eu falei, Malena, eu quero ser sua amiga. E ela falou, então tá bom. E quando eu tava escrevendo isso aqui no meu caderno, eu falei, Senhor, eu quero ser sua amiga. Eu senti que foi o mesmo pedido que eu fiz pra Malena. E eu senti esse, tá bom, então nós vamos ser amigos. E eu quero te convidar para que você possa fazer esse pedido pro Senhor. Senhor, eu quero ser sua amiga. Eu quero conhecer dos teus segredos. E amigo não é só aquele que fala, mas é aquele que ouve, porque o que eu sinto hoje no meu coração é que Deus está desesperado, buscando por aqueles que possam ouvi-lo. A relação de amizade não é uma relação onde eu só vou atrás da Cibele quando eu preciso. Ai, Cibele, eu preciso disso. Ai, Cibele, me ajuda. Não, é quando eu me disponho a Cibele, o que eu preciso fazer por você. E é isso que eu sinto que Deus está em busca dessas pessoas. Que tenham a coragem de virar para Deus e falar assim: Senhor, o que eu preciso fazer para você? Como eu posso te servir melhor? Como eu posso fazer diferença no reino? E junto com isso, que nós possamos nos tornar verdadeiros montes de Sião, que enfrentam suas batalhas, suas lutas, mas que mantêm os olhos firmes no céu. Amém? Queridos, eu quero orar com vocês. E se de alguma forma essa palavra fez sentido, se você acredita que essa manhã é uma manhã especial que Deus te atraiu para esse lugar, para que realmente você pudesse receber de Deus aquilo que Ele tem para sua vida, eu quero te dar uma oportunidade. E essa oportunidade, queridos, não é para mim, não é para o João, não é para a companhia de Daniel. Essa é uma oportunidade para você, de você lançar uma semente. Lembra que eu falei que o agricultor, ele tem essa fé, né? De lançar uma semente sem saber exatamente tudo que ele vai colher, mas ele acredita. E é essa mesma oportunidade que eu quero dar para você que você lance uma semente.
E que assim como João sempre declara nas nossas vidas, que através dessa semente você possa colher a 30, a 60 e a 100 por um. E enquanto você lança sua semente, eu vou deixar uma música tocando aqui ao fundo, que foi feita pelo nosso pastor Marcelo, lá da nossa conferência dos Filhos do Fogo. Que a gente possa se lembrar que nós somos filhos do fogo. Aqueles que verdadeiramente se movem através de sinais, milagres e maravilhas. Amém? Se santificou, mas no monte não tocou. Que o fogo dos sinais se aqueça cada vez mais na sua vida. Somos filhos do fogo. Filhos do fogo. Somos filhos do fogo. Filhos do fogo. Somos filhos do fogo. Eita, meu irmão e minha irmã. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vocês. É o fogo do Senhor. É o batismo no fogo, forjando vocês, pois somos os filhos do fogo. Eita, companhia de Daniel, quanto fogo do Senhor! O fogo que veio na forma do desemprego e no final, casa própria e multinacional. É fogo que veio na forma de um câncer e no final, a cura completa e um ministério profético celestial. Uau! Eita, fogo bom! É fogo que veio de todos os lados, mas no final, mesmo você achando que era seu final, veio carros, faculdade, as viagens dos sonhos e tanta coisa boa. Eita, fogo bom! É fogo do Senhor, companhia de Daniel. É fogo do céu. Somos filhos do fogo. Filhos do fogo. Somos filhos do fogo. Filhos do fogo. Somos filhos do fogo. Amém, queridos? E para quem não sabe aí, todos esses testemunhos aí são os nossos testemunhos, né? Testemunhos daqueles da companhia de Daniel, que nós somos filhos do fogo. Pessoas que foram curadas do câncer e que tiveram seus ministérios restaurados, pessoas que estavam desempregadas e foram levadas a cargo muito maiores, que viveram verdadeiros milagres. Olha que lindo, né? O Senhor nos lembrando de tudo o que nós já vivemos, tudo que nós já passamos e tudo aquilo que Ele tem ainda para fazer nas nossas vidas, ok? Queridos, para quem não sabe, o pastor Marcelo, né, tem feito um trabalho incrível. Ele tá com 2 álbuns já e tá disponível no Spotify, inclusive, tá bom? Então, esse álbum específico, que se chama Os Filhos do Fogo, você coloca lá no Spotify assim, ó, Os Filhos do Fogo, Marcelo Barbosa, você vai ter acesso ao álbum completo, tá bom? Tem um outro também que agora eu não lembro o nome, não sei se o Marcelo tá aqui ou não. Mas se você procurar lá, você vai achar. Ele tá com 2 álbuns já disponível pelo Spotify, tá bom? Então que vocês possam aí também, né, se alimentar, né? Lembra de ouvir. E uma das formas de nós ouvirmos a palavra é também, né? Ouvirmos músicas que realmente possam elevar aí e engrandecer o nome de Deus. Amém? Queridos, vamos orar? Vamos orar? Quem sai daqui essa manhã renovado? Quem sai daqui mais convicto dessas promessas de Deus e tendo certeza de que o Senhor vai fazer de 2026 o melhor ano das nossas vidas? Amém? Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Então vamos orar. Pai, nós queremos louvar e bendizer o seu nome. Senhor, obrigada porque esse ano que já se iniciou de uma forma diferente, nós podemos sentir e perceber a tua presença, Pai, nas nossas vidas de uma maneira palpável. E nessa manhã, Pai, com o meu coração transbordando, Senhor, de alegria, de gratidão, mas também de muita humildade, eu quero fazer 2 pedidos aqui especiais, Pai. Que esse possa ser um ano onde nós possamos nos tornar seus amigos, amigos fiéis que se dispõem a ajudá-lo, que se dispõem realmente a ouvir também acerca daquilo que o Senhor tem para nós. Mas também, Pai, que a nossa fé seja elevada e que possamos ser comparados aos montes de Sião, Pai.
que possamos ter uma fé que seja verdadeiramente inabalável, Pai. E que diante de toda prova, diante de toda dificuldade, diante de todo desafio, possamos fazer como o Tiago nos indica, Pai. Que possamos estar felizes e contentes, sabendo que a prova é um processo para nós amadurecermos e através dessa maturidade, nós realmente alcançarmos, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero te agradecer por cada um que lançou uma semente aqui nessa manhã. E que essa semente, Pai, possa prosperar e possa alcançar, Pai, uma colheita abundante e superabundante. Eu declaro colheita a 30, 60, a 100 por um e a 800 por um, Pai. E que possamos ver os teus milagres e as tuas maravilhas sendo manifestadas em todas as áreas da nossa vida, na parte física, mental, espiritual, emocional e financeira. É o que nós te pedimos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, amados? Queridos, preciso dar dois recados importantes. Na verdade, são três recados. O primeiro é uma pergunta e os outros dois são recados. Primeira pergunta: quem me enviou? Porque vocês me enviaram o mural, certo? O que eu prometi? Só para eu contextualizar aqui para quem não estava no desafio. O que eu falei? Que a gente vai fazer uma votação. E o mural que for escolhido como mais bonito vai ganhar uma sessão exclusiva comigo para a gente poder fazer um alinhamento aí de 2026, certo? Só que tem um detalhe. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que colocar em votação. Só que para colocar em votação, eu vou ter que expor o seu mural. E tem gente que talvez quer, tem gente que não quer, né? Tem gente que tem essa. Então, quem me mandou, se você não quiser participar da votação, porque você não quer que as pessoas vejam o seu mural, você me manda um recado lá no privado. Porque senão amanhã eu vou publicar lá no meu Instagram e a gente vai começar uma, como que fala? Uma votação, tá bom? E vão ser as pessoas do meu Insta que vão ali definir quem é que teve o mural mais bonito, mais profético, vamos dizer assim, tá bom? Basicamente é isso, tá? Segundo ponto, deixa eu baixar aqui, porque senão eu vou. Nós vamos ter uma vigília, queridos. Já se organizem aí, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Uma vigília profética que vai acontecer no dia 30 de janeiro. Então já se organizem, coloca na sua agenda para a gente já começar aí, ó, com tudo. Então tá aqui, ó. Depois a gente vai publicar. Dia 30 de janeiro, a partir das 10 horas da noite, a vigília vai ser aqui pelo Zoom, tá bem? E aí, como sempre nós fazemos, a gente vai ter ali uma parte de ensino, né? Algumas palavras ali realmente de incentivo, né, de crescimento, e na sequência nós vamos ter as salas proféticas, tá bom? A Thaís, que é a nossa líder da intercessão, vai alinhar tudo isso com os profetas. Então nós vamos ter a vigília dia 30 de janeiro, já deixa marcadinho, já convidem outras pessoas, porque com certeza vai ser sobrenatural, vai ser algo muito, muito, muito importante para nós termos esse direcionamento, né, para o nosso ano, tá bem? E o último recadinho, gente, quem estava lá na conferência sabe disso, a gente anunciou. E eu acredito que essa semana ainda a gente já consiga definir dois pontos importantes, que é acerca do nosso calendário, porque agora a partir de fevereiro a gente já começa a ter, nós vamos ter um culto presencial por mês aqui em Campinas, na sede, que também vai continuar sendo transmitido online, só que aí os cultos online, quando a gente estiver na sede, não vai ser mais transmitido pelo Zoom, vão ser transmitidos pelo YouTube, tá bem? Então, uma vez por mês, nós estaremos presencial aqui em Campinas, na nossa sede, com transmissão via YouTube. Os outros finais de semana, os outros domingos, vão continuar acontecendo normal aqui pelo Zoom, ok? Quando a gente tiver festa, daí também vai ser da mesma forma. Com as festas, a transmissão vai ser pelo YouTube, mas também com as festas sendo presenciais, tá bom? Esse é um ponto. E o segundo ponto é a questão do discipulado, que esse vai ser um ano que nós vamos investir muito no discipulado.
tá bem? Muito, queridos. Então, esse ano a gente tem várias coisas, né? Mas a gente tem um MBA que eu acredito que mais tardar semana que vem a gente também já vai estar com tudo definido para lançar o calendário para vocês, tá bom? Então, nós não vamos ter de forma tão ativa a escola de princípios. Por quê? Porque nós vamos investir no discipulado, tá bom? Então, a gente vai passar para vocês como que vai ser, como que vai funcionar. O discipulado não é algo obrigatório, né? Ninguém é obrigado a discipular e nem ser discipulado. Mas para mim, o discipulado, ele é um presente, que é a oportunidade de você ter uma pessoa que vai cuidar de você de forma um pouquinho mais próxima, tá bem? Mas tudo isso a gente vai passar, eu acredito que até o final dessa semana, que o João tá viajando bastante, né? Mas eu acredito que até o final dessa semana, da próxima, né, a gente já consiga fechar todas essas questões de calendário e tudo mais, para a gente já poder passar tudo para vocês, tá bem? Queridos, que Deus abençoe a todos. Um domingo extraordinário na presença de Deus. Shalom, shalom. E que tenhamos todos um 2026 que realmente faça diferença nas nossas vidas. Beijo grande. Tchau, tchau.